Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma estranha relação, uma curiosa relação entre a mulher e o diabo, uma relação que chegou até os nossos dias. Nem sempre tudo foi flores para o elemento feminino. Nem tudo foram flores para esse universo das mulheres. Durante séculos, a gente sabe disso, as mulheres foram violentadas, estupradas, mortas pela maldade e pela perseguição do homem, do macho, que queria se sobrepor ao elemento feminino. E se por um lado, no campo da religião, as mulheres foram elevadas às alturas, como o caso de Maria, a mãe de Deus, a mãe de Cristo, por outro lado, foi a mesma religião que depois amaldiçoou as mulheres, colocou elas nos braços de Satã. Exatamente isso. O diabo, o grande inimigo de Deus, foi um excelente argumento, principalmente na Idade Média, para lançar as mulheres na fogueira, mas antes muito torturadas, extremamente humilhadas por padres, por inquisidores que falavam em nome de Deus, em nome da fé, em nome da igreja. E vale lembrar que naquele tempo, naquele período medieval, a Igreja Católica, ela dominava sobre mentes e corpos. E as pessoas respiravam essa atmosfera de guerra, guerra do invisível, a guerra que acontecia no sobrenatural entre Deus e o diabo. Há uns dias atrás, eu postei aqui um vídeo no meu canal exatamente falando sobre bruxas. E lá eu lembrava de um livro, que depois eu mostro para vocês, que se chama O Martelo das Feiticeiras. Uma verdadeira bíblia, ou melhor, um manual de caça às bruxas, feita por inquisidores e abençoada pelo Papa na época. Era através daquele manual que os padres, os eclesiásticos, identificavam quem era bruxa e quem não era. Vejam que estrutura foi se formando para perseguir as mulheres que eram acusadas de bruxas. E podiam ser acusadas, inclusive, por um vizinho. Qualquer pessoa que apontasse, aquela é bruxa, até que ela dissesse que não era, ela já tinha passado por uma série de torturas. O cristianismo não perdoou. Aliás, não perdoava qualquer outra prática que não fosse de acordo com os padrões, com os ritos, com os rituais da igreja cristã. Qualquer comportamento dito anormal, estranho, já era considerado satânico, logo suspeito de bruxaria. Foi um período onde o olhar da igreja, o olhar do cristianismo, perpassava todos os lugares, vigiava as pessoas, e qualquer comportamento um tanto estranho já era considerado uma coisa demoníaca, já era considerado uma bruxaria. E uma das principais acusações, pasmem, era de que a mulher, normalmente a bruxa, dormia, tinha relações sexuais com o demônio. Então, gente, nesses poucos parágrafos históricos aqui, bem rapidamente, a gente consegue entender um
pouco o que é que foi construindo, o porquê se foi construindo essa imagem negativa das mulheres que tinham um comportamento estranho e foram acusadas de bruxaria, de feitiçaria e por aí vai. Eu estava aqui folheando alguns livros que eu tenho sobre esse assunto de bruxaria e etc. E eu peguei justamente esse livro, O Martelo das Feiticeiras. Ele foi escrito por 2 padres inquisidores na Idade Média. O Papa quis que essas pessoas escrevessem uma espécie de manual para tentar descobrir quem era bruxa, quem era bruxo, para tentar descobrir as características de uma mulher que fosse bruxa. Então esse livro, de certa forma, é um livro raro. Por sorte, eu descobri lá no sebo. É um livro onde os padres depois começaram a se basear nele, os exorcistas, para poder caçar as bruxas. Então eles chegavam no lugar, abria esse livro, um manual, era um manual, então, aqui diz que a mulher dormia com Satanás, então qual é as características? Uma delas, por exemplo, eles botavam a mulher nua e tentavam ver se tinha algum sinal nas costas, algum tipo de sinal. Agora vejam, se aquela pobre mulher tinha um sinal de nascença, ela já era acusada de bruxaria e ela tinha que confessar. Ela só seria liberta quando confessasse, e ao confessar, ela não seria livre. Era uma forma de libertar a alma dela, mas o corpo seria queimado. Os mais importantes historiadores da nossa época escreveram sobre essa perseguição às mulheres, essa relação que foi jogada sobre elas, uma relação que dizia que elas tinham um verdadeiro contato íntimo com o diabo, tão íntimo que tinham relações sexuais com o demônio. Vocês nem queiram me perguntar que tipo de tortura essas mulheres passavam naquela época, desde ficar nuas na frente dos padres para eles procurarem marcas do diabo. Qualquer sinal de nascença serviria como argumento para dizer que aquilo era uma marca do diabo. Então elas ficavam nuas, depois passavam por um interrogatório, depois vinha uma série de torturas que qualquer livro aí, pesquisa na internet, vocês podem ver. Queimadas com brasa, afogamento, botava a cabeça na água, tirava, e outras mais que nem me vêm na cabeça agora, mas eram realmente terríveis. A mulher naquela época medieval, era de fato vista com uma grande desconfiança. Ela podia ser o elemento da perdição do homem. Até que ponto aqueles eclesiásticos estavam suprimindo o seu desejo e queriam mortificar o seu desejo carnal, sexual, através da perseguição dessas mulheres e acusando elas daquilo que no fundo eles queriam fazer. E é bom a gente não esquecer, toda vez que a gente fala aqui dessa relação da mulher com o diabo, a gente está lembrando daquela palavrinha mágica, bruxas, feiticeiras. Quase toda mulher que era dita, aliás, era apontada como tendo relacionamento com o diabo, era considerada bruxa. Qualquer mulher que praticasse algum tipo de, digamos, de culinária estranha, um chazinho, já podia ser visto como uma prática curiosa e talvez com desconfiança pela igreja. Segundo os pesquisadores, foram milhares e alguns chegam a afirmar milhões de mulheres que foram torturadas e mortas pela Inquisição, pela Igreja Católica. E talvez alguém pergunte, mas Carlos, então quando veio a Reforma Protestante, quando houve a separação entre a Igreja Católica e os protestantes, acabou a perseguição às mulheres? Não. Eu espero em breve fazer um outro vídeo exclusivamente sobre essa figura que ainda habita o imaginário, que é o diabo. Hoje eu estou falando aqui dessa relação com ele, essa figura criada que muitos acreditam como sendo o maior inimigo de Deus. Para muitos, o diabo tem história. Para alguns escritores, ele tem uma biografia. Tanto é que eu tenho um livro aqui que se chama exatamente A Biografia do Diabo. E aqui eu fico pensando com meus botões, até que ponto toda aquela maldade, aquela violência contra as mulheres, que, na verdade, essa violência ela continuou acontecendo. As mulheres nunca escaparam da violência masculina. Basta lembrar dos estupros coletivos que acontecem até hoje, inclusive aqui no Brasil. Então as mulheres vítimas de toda essa perseguição medieval e associadas ao diabo, eu fico imaginando até que ponto isso não chegou ainda e está lá escondido na cabeça de muitos homens, de muitos machos. E até que ponto essa figura do mal, o diabo, não digo tanto no campo do sobrenatural, mas até que ponto certas práticas de machos que assassinam as mulheres não é tão diabólico quanto aquele período medieval, quanto as práticas daqueles padres eclesiásticos que torturavam as mulheres. Eu fico pensando se hoje essa coisa diabólica que se dizia que a mulher tinha com o diabo não é exatamente o que acontece hoje nas práticas de violência contra a mulher, que hoje nós chamamos aqui no Brasil de feminicídio. Eu ainda prefiro acreditar que toda essa perseguição às mulheres ao longo da história
história e marcada por alguns momentos na história, como foi o caso da Idade Média com a perseguição às bruxas, eu acredito que toda essa perseguição dos machos, do masculino, é o medo daqueles mistérios, ou talvez de um grande mistério escondido no universo feminino. E se você deseja estudar um pouco mais sobre isso, por curiosidade ou por uma questão científica, eu vou indicar aqui 2 livros, ok? Lúcifer, o Diabo na Idade Média. Vou colocar aqui para vocês, deixa eu ver se está focando legal, ok? E o outro livro que eu achei, por acaso, numa livraria, é As Bruxas, Noivas de Satã. Tá aqui para vocês darem uma olhada, que trata justamente dessa relação da mulher com o diabo na Idade Média. Eu tenho mais livros, gostaria de poder indicar todos a vocês, mas quem quiser eu posso depois colocar alguns links das livrarias ou mesmo mostrar em outros vídeos. Coloquem a opinião de vocês, comentários e reflexões sobre esse tema. Vai ajudar muito nossa conversa, nosso debate. E não deixe de se inscrever no meu canal. E com relação ao vídeo, se você gostou, dá aí uma curtida, compartilha com teus colegas. Com certeza você vai estar dando uma grande contribuição, ok? Beijão e até o próximo vídeo.